Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre modal verbs. Recém saindo ali do nosso conteúdo de tempos verbais, a gente vai começar a aprender um pouco sobre os verbos modais da língua inglesa. Para um melhor entendimento de vocês, eu dividi essas aulas em duas partes. Então, a primeira parte eu vou postar hoje, que vocês estarão assistindo provavelmente durante essa semana, e a segunda parte eu irei postar no decorrer da outra semana. Aí, quem sabe, provavelmente eu vou marcar com vocês um meet até para poder tirar as eventuais dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só afastar isso aqui. O que são modal verbs, verbos modais? Os verbos modais, em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Eles são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes desse idioma. O que diferencia esses modal verbs? Geralmente, cada um tem um contexto em que pode ser utilizado. Na verdade, não só um contexto, vários contextos em que esses verbos, quando aplicados, têm algum tipo de intencionalidade. Quais são os detalhes que a gente precisa saber sobre isso? Eles aparecem antes do verbo principal na frase. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a frase I can go. Esse can seria o verbo modal, que geralmente a gente traduz como verbo poder, e o go seria o verbo principal. Então, ali o can ele vai aparecer antes do go. I can go seria eu posso ir. Não aparecem no infinitivo e continuam iguais com todos os sujeitos. O infinitivo seria aquela partícula, o to. Então, não teria aquele, por exemplo, to go. A gente não vai usar esse to na frente dos verbos quando houver a presença de um verbo modal. E em relação aos sujeitos, aqui eu estou referenciando até porque quando a gente fala de tempos verbais, a gente fala que no she, he e it, a gente tem aquela mudança geralmente de colocar o s ou o is, dependendo do verbo, mas aqui a gente não tem essa obrigação, até porque quando houver o verbo modal, não importa o sujeito a quem ele se refira, o verbo modal vai continuar o mesmo e não vai ter nenhum tipo de mudança. Não aparecem could do nem does como auxiliar, apenas o not. Então, o do e o does não vão aparecer como verbos auxiliares dentro de uma frase quando houver um verbo modal, apenas o not. Por exemplo, se eu tiver o can como verbo modal na minha frase, vai ser cannot ou can't, certo? Então, eu trouxe aqui o primeiro verbo modal, que seria should, deveria. Deveria é a tradução literal, né, que a gente diz. Ele é usado para dar um conselho, uma recomendação, uma sugestão, dependendo do caso. Então, geralmente, quando a gente usa o should, o uso principal dele é conselho. You should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. Então, esse deveria não é na questão de obrigação, é uma questão de um conselho mesmo, como você daria para sua amiga, para seu amigo, para um irmão, não no sentido de você deveria de obrigação. Então, como conselho, you should listen to your mother, você deveria ouvir sua mãe. Recomendação, he should wear a suit to the conference, ele deveria usar terno na conferência, uma recomendação. Sugestão, he should tell her he isn't going. Ele deveria avisá-la que não vai. Então, geralmente é usado para conselhos no geral mesmo. You are not in the meeting. It should have been an email. Você deveria ter estado, né, na reunião. Então, o gatinho responde, deveria ter sido um e-mail. Então, aqui no sentido de deveria, uma recomendação, né, um conselho mesmo. Agora nós temos o verbo modal must, que seria traduzido mais ou menos como deve. Geralmente como proibição, obrigação, dedução. Obrigação e o must pay your bills, você deve pagar as suas contas. Então, diferentemente ali do should, que é um tom mais amigável de conselho, o must é mais no sentido de deve mesmo, de obrigação. Proibição, you must not tell it to anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Deve manter o segredo. Dedução, Laura must be sick. She didn't come to school today. Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. Então, o must, ele é
também usado como dedução também. Talvez eu esteja doente, não só como uma obrigação também. Must do work. Oh, funny. Dog video. Aqui a gente faz muito, né? Deveria estar trabalhando. Esse must. Deveria estar trabalhando. Ah, um videozinho de cachorro engraçado. Então a pessoa se desconcentra de tudo, por mais que tenha uma obrigação. E então nós temos também o have to. Seria o ter que. Em relação de sentido, intencionalidade, ele seria bem parecido com must. Só tem ali algumas diferenças nele, que é em relação à proibição também. Na verdade, ali no must a gente tem a possibilidade de falar que ela deve estar doente, de possibilidade, e aqui é mais de obrigação mesmo. Então, em caso de obrigação, necessidade, you have to arrive early, você tem que chegar cedo. Aqui a gente poderia também usar o must, sem interferência de sentido. Proibição, you must not go there, você não deve ir lá. Então, aqui o que acontece? Quando a gente tem frases com um modal verb que a gente quer colocar no negativo, a gente acrescenta o not, ou então faz uma forma contraída, né? Que nem a gente faz o does, o do, que seria don't, e doesn't, mustn't go there, seria o must mais o not. Your face when you know you have to work Saturday e Sunday. A sua cara quando você sabe, você tem que trabalhar sábado e domingo. Certo, gente? Então hoje essa é a nossa aula, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, só me manda uma mensagem lá no WhatsApp, prometo que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas eu respondo. E outra coisa também que eu queria deixar avisada é que às vezes é complicado a gente responder ali no Classroom. A questão é que às vezes a gente não repara mesmo que tem mensagem, tá? Mesmo eu tendo o Classroom aqui instalado no meu celular, às vezes a gente não recebe notificação que vocês deixaram mensagem. Então, quando que eu vou olhar? Quando eu vou corrigir prova, trabalho, etc. Então, se vocês querem ter um contato mais rápido comigo, eu sugiro até que vocês mandem no WhatsApp, porque mais de um dia eu não vou demorar para responder, tá? Vou responder o mais rápido que eu puder. E também tem o grupo da turma. Quem não entrou lá ainda, por favor, entre, que eu acredito que facilita muito o contato com a gente e também entre nós, entre os alunos, né? Para trocar uma ideia também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por virem e assistirem até aqui. Beijo!